Vamos abrir a nossa Bíblia em Lucas, capítulo 10, a partir do verso de número 25. Evangelho de Lucas, capítulo 10, a partir do verso de número 25. Que diz assim na revista e atualizada: certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a lê? Ele respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus: você respondeu corretamente. Faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? Em resposta, disse Jesus: um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Esses lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita. Quando chegou ao lugar, o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo, depois colocou sobre o seu próprio animal, levou para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e disse-lhe: cuide dele, quando voltar lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Qual destes 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. Muito obrigado, querido Deus, por essa noite, por esse domingo especial de Dia das Mães, por esse momento na tua casa e na tua presença. E agora que nós vamos ministrar a tua palavra, pedimos, meu amado, fala conosco, repreendemos toda distração, toda operação maligna e declaramos esse ambiente debaixo da regência perfeita e total do Espírito Santo de Deus, para que a tua igreja seja alimentada, edificada, abençoada e o teu propósito se cumpra no nome de Jesus. Diga amém. O tema da minha mensagem hoje é uma pergunta para Jesus. Uma pergunta para Jesus. E já que nós estamos diante de uma pergunta para Jesus e de perguntas que foram feitas durante esse texto, eu também vou te fazer algumas perguntas. A primeira, se você souber a resposta, pode responder alto. Quem fez a pergunta para Jesus? A Bíblia diz que foi um perito na lei, um mestre na lei. Então, a pessoa que fez a pergunta para Jesus era um estudioso das Escrituras. Era alguém que lia e estudava a Bíblia. A Bíblia diz que quem perguntou para Jesus foi um perito, né? Alguém expert, sabia muito a Bíblia, a lei daquela época bíblica. Segunda pergunta: qual foi a intenção de quem perguntou? A intenção dele era boa ou era má? Era uma intenção má. Ele não fez uma pergunta com intenção boa. E outra coisa, ele não fez uma pergunta atrás, na verdade, de uma resposta. Ele só queria fazer uma pegadinha com Jesus. Ele queria testar Jesus. Como ele era um perito na lei,
Então Jesus estava sendo ovacionado, aclamado, ficando famoso. Você sabe que essas coisas mexem com a vaidade das pessoas, né? Essa turma aqui, fariseus, mestres, saduceus, peritos na lei, andavam pela cidade, todo mundo aplaudia, e todo mundo dizia: uau, lá vai o mestre, lá vai o sacerdote, lá vai o homem que conhece as escrituras, que ensina na sinagoga. De repente aparece alguém que tira o holofote da pessoa e o holofote vai para ele. A vaidade humana, a raiva, a inveja, né, começa a pegar. Então eles ficavam tentando armar situações para trazer o quê? Vergonha para Jesus, para descredibilizar Jesus. Então a intenção da pergunta dele não era saber. Não é interessante, irmãos, que a gente lida com pessoas que fazem perguntas para nós, mas no fundo elas não querem saber a resposta? Você já percebeu isso? Demais. Gente que pergunta algo para você, e a gente como pastor lida muito com isso. As pessoas perguntam alguma coisa para você para saber se você vai responder como elas pensam e como elas gostariam de ouvir. Se você responder diferente, automaticamente ela ignora a sua resposta e continua fazendo o que ela quer, e ela vai continuar perguntando até que ela encontre alguém que responda o que ela quer ouvir, e não a verdade. Por isso que a Bíblia diz, irmãos, e a gente tem que se perguntar de que lado nós estamos. Né? Se tem situações, a gente tem que parar para pensar. A Bíblia diz que vai chegar um tempo aonde as pessoas elas vão procurar mestres, pastores, líderes que falem o que elas querem ouvir. E a verdade, se for dita, vai lhes causar o quê? Incômodo. Elas não querem, não gostam. Aí elas trocam de igreja, mudam de pastor, e elas saem procurando alguém que vai falar aquilo que elas querem ouvir, ainda que elas leiam e vejam e saibam que aquilo não é certo, mas acontece. Então, você tem que tomar cuidado, porque nem sempre as pessoas perguntam porque realmente querem saber a verdade, e nem sempre perguntam porque realmente querem saber o que é o certo. Elas muitas vezes vão perguntar para tentar te causar algum constrangimento, para te colocar numa situação complicada, ou vão te perguntar para ver se você vai responder aquilo que lhe interessa, né? Então a pessoa chega e pergunta: o que você pensa? Vamos citar uma coisa que é da minha área, né? O que você pensa sobre divórcio e novo casamento? Aí eu falo: olha, mais do que pensar, eu posso te mostrar o que a Bíblia diz. Aí eu falo: a Bíblia diz isso, isso e isso. Aí a pessoa lê junto comigo e ela não diz assim: não, mas na verdade a interpretação desse texto, ou a exegese desse texto, ou a hermenêutica desse texto, ou essa palavra no original não é assim. Ela lê e fala assim: ah, tá, mas ela não concordou. O que ela vai fazer? Procurar outra pessoa para ouvir outro comentário, até que ela encontre alguém que fale para ela: separa mesmo, minha filha, tá certo, vai lá, rapaz, dá o bicudo aí para trás e vai ver sua vida. Ah, e onde você viu isso? A Bíblia diz isso aqui. Ah, amém, pronto. Era isso que eu queria ouvir. Terceira pergunta. Então, a primeira pergunta é: quem fez a pergunta foi um perito na lei. A segunda, a intenção de quem perguntou era má. Terceiro, o que ele perguntou? A pergunta dele foi sobre eternidade e salvação. O que farei para herdar a salvação? Então, ele fez uma pergunta sobre salvação e eternidade. Jesus, irmãos, é o mestre dos mestres, né? Ele não vai lá, como eu faço na maioria das vezes, que como eu sou muito prático, a minha tendência é já receber a pergunta e já dar logo a resposta, pá, direto, de uma vez. Mas Jesus faz as pessoas ouvirem e faz as pessoas pensarem, e você vai observar que normalmente Jesus responde uma pergunta com outra pergunta. E ele pergunta para o mestre da lei: o que você entende sobre a salvação? O que você acha que está escrito sobre isso? E aí o mestre da lei responde: olha,
eu acho que a salvação, como ele é perito, né? Deve ter achado até bom, todo mundo vendo, e ele diz, olha, o certo é, e ele foi preciso, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma, com todas as tuas forças, e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. E aí, o que Jesus respondeu? Aliás, ele respondeu certo ou errado? Ele respondeu? Certo. Fala, gente. Certo. Ele resumiu a lei e os profetas. Não foi isso que Jesus falou, gente? Jesus disse assim, gente, vocês querem um resumo de tudo? Quero. Ama o Senhor teu Deus de todo o teu coração, força e alma, e ama o teu próximo como a ti mesmo. Nisso está o resumo da lei e dos profetas. Por quê? Porque quando eu amo a Deus, a Bíblia diz que eu obedeço os seus mandamentos. Sim ou não? Se eu obedeço a Deus de todo coração, alma e força, Ele está em primeiro lugar. Então tudo fica certo. E Ele coloca o amo o teu próximo como a ti mesmo. Não é só a Deus. Aí Jesus, ele sabia a resposta certa, vira para ele e fala assim, você está certo. Sua resposta correta. É isso mesmo. E aí Jesus dá uma instrução para ele. Jesus só não diz assim, tá certo. Olha o detalhe, olha o detalhe, olha o detalhe. Ele diz assim, faça isso que você já sabe e você receberá a vida eterna, a salvação. Faça isso e você viverá. Aí ele vai e faz outra pergunta para Jesus. Ele pergunta para Jesus, quem é o meu próximo? E aí Jesus conta a história que nós acabamos de ouvir, aonde ele conta a história, e esse cara, ele é tão orgulhoso, porque você sabe que eles tinham raiva dos samaritanos, que quando Jesus pergunta, quem nessa história para você amou o próximo? Ele não diz o samaritano, ele diz o quê? Aquele que cuidou do ferido. Ele nem fala o nome, é tipo assim, tenho raiva, né? Talvez alguma coisa estilo aconteça hoje entre árabes e judeus, né? E o cara tem que reconhecer ou que o árabe fez certo ou que o judeu fez certo, ele não fala o árabe nem o judeu, ele fala essa pessoa aí que fez essa ação correta aí. E aí ele termina com essa história dizendo, aí o versículo final, ele diz assim, ó, aquele que teve misericórdia dele. O cara responde. Respondeu o perito na lei. Jesus lhe disse, vá, e de novo ele disse, e faça o mesmo. O que essa história ensina para nós, irmãos? Primeiro, essa história nos ensina sobre eternidade. Fala comigo, eternidade. Interessante, irmãos, que essa história que Jesus conta fala de dois tipos de pessoas que tinham certeza absoluta da sua salvação. Jesus está falando de um sacerdote e um levita. Dois tipos de pessoas extremamente religiosas, extremamente envolvidas com as leis de Deus, com a casa de Deus, com as sinagogas, pessoas que tinham certeza, eles tinham certeza que estavam na religião certa. Esses dois indivíduos tinham certeza que o samaritano estava errado. Eles tinham certeza que estudavam e interpretavam corretamente a Bíblia. Eles tinham certeza disso. Eles tinham certeza que eles eram doutores e mestres nas Escrituras. Eles tinham certeza que com eles ia tudo bem aos olhos de Deus. Eles tinham certeza que serviam a Deus.
Eles tinham várias certezas. Nós somos o povo escolhido de Deus, nós somos a religião certa. Eu sou sacerdote da religião que foi escolhida por Deus para alcançar o mundo. Eu sou sacerdote descendente de Abraão, o outro descendente de Levi. Nós somos a elite de Israel, a elite de judeus. Nós estudamos, nós aprendemos, com 13 anos citamos todo o Pentateuco, todos os mandamentos, a gente sabe muito. Mas eles tinham um pequeno problema. E qual era o pequeno problema daqueles dois homens? Eles tinham certezas e eles sabiam, mas eles não estavam fazendo. Eles tinham certeza, eles sabiam, mas não estavam fazendo uma parte dos requisitos da eternidade. E qual era a parte que faltava para eles? Amar o próximo. Essa é a lição dessa história. Jesus nem disse que eles não amavam a Deus. Jesus nem disse que eles não entendiam das Escrituras. Pelo contrário, ele disse: você respondeu perfeitamente a sua própria pergunta. Você sabe o que você está perguntando. A maioria, irmão, sabe o que é certo e errado. A maioria. Não é muito necessário falar o que é certo e errado. A pessoa sabe. Ela toma caminhos errados, ela sabe que está tomando caminho errado. Ela fica calando a consciência, ela fica ouvindo coisas, lendo coisas para se convencer, mas ela sabe. A luzinha acende lá dentro. A Bíblia diz que quando a gente tomar um caminho que não é o caminho certo, haverá uma voz atrás de nós dizendo: este é o caminho, andai por ele. Não é esse aqui o caminho. A gente sabe quando está fazendo o que não deve. Agora, eles sabiam, mas eles não estavam fazendo. Fazendo o quê? Eles não estavam cumprindo uma parte do que ele mesmo disse que tinha que fazer, que era amar o próximo. Olha o que a Bíblia diz. Coloca para nós aí, 1 de João, capítulo 4, verso 7. É bom ler a Bíblia, irmãos, que a Bíblia, ela fala por si. Ela nos enche, ela nos tira dúvidas, ela nos abençoa. A palavra de Deus, nada melhor que a palavra de Deus. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. Não precisa colocar o texto, não. Lá em 1 de Coríntios, capítulo 13, verso 13, o que a Bíblia diz? Que no final das contas, 3 coisas vão permanecer: a fé, a esperança e o amor, e das 3 que permanecem, a maior é fala bem forte, amor. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Pode ir. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho único ao mundo para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Nisto conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, em que nos deu do seu Espírito. E nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Vamos fazer isso aqui do verso 15? Vamos falar assim: eu confesso. Todo mundo, não fica calado não. Todo mundo fala assim: eu confesso que Jesus é o Filho de Deus.
Aí a Bíblia diz que ele permanece nele e ele em Deus. Aleluia! Verso 16. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor e aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo ele é, também nós somos neste mundo. No amor não existe medo, aleluia. Antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém disser, aqui é que está, amo a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento. Qual é o mandamento? Que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Então não é possível que alguém diga que ama a Deus se não ama o seu próximo. Por isso Jesus confrontou aquele perito da lei. Você sabe da lei, você sabe a resposta, você sabe o que é certo, você sabe o que deve fazer. Por isso que Jesus, muito sabiamente, quando ele terminou de falar tudo que tinha que fazer, ele disse assim: faça isso e você vai receber a salvação. E aí ele perguntou, mas e quem é o meu próximo? E aí ele respondeu com a história lá. Então, a primeira coisa que a gente aprende aqui é que Jesus, e a pergunta desse homem foi feita, não foi para um apóstolo, não foi para um profeta, foi para o próprio Jesus. E Jesus disse, a salvação é você amar a Deus e amar ao seu próximo. Segunda coisa que essa história nos ensina, e penúltima, ela nos ensina sobre a condição das pessoas sem Deus. Irmãos, esse homem que foi largado à beira do caminho, assaltado, machucado, arrebentado, simboliza e representa as pessoas que ainda não conheceram Jesus. E o que está acontecendo com as pessoas que não conheceram a Deus, que não se relacionam com Deus ainda? Elas estão sendo roubadas. A Bíblia diz que o diabo é o quê? Ladrão. Ele está roubando a alegria dessas pessoas. Ele está roubando a paz dessas pessoas. Ele está roubando coisas boas dessas pessoas. A Bíblia, irmãos, faz questão de dizer para nós que quando a gente conhece Jesus e anda com Jesus, olha isso para você saber, a Bíblia faz questão de dizer que há uma transformação que acontece na sua vida aqui na terra. Não é só na eternidade, é aqui. O que a Bíblia diz? Que quando eu conheço Jesus, eu começo a desfrutar de uma paz verdadeira, que excede a todo entendimento. Por que eu recebo uma paz que vai além do entendimento? Porque eu teria motivos para não sentir paz pelas circunstâncias. Pode ser por causa de uma situação financeira que você está passando difícil, pode ser por causa de um problema que você está vivendo na sua família, no seu casamento, uma doença que você está enfrentando, mas quem tem Jesus, lá dentro dele, tem um negócio que dá para ele o quê? Paz. Eu não sei se você entendeu isso, eu não sei se você recebeu isso, eu não sei se você vive isso, mas eu era uma pessoa que eu não tinha paz, eu queria morrer, eu pensava em morrer, eu só não tinha coragem de me matar, então eu entrava na droga para ver se eu tinha overdose, eu andava 180, 190, 200 no carro para ver se batia e morria, eu andava igual um louco arrumando briga para todo lado, eu entrava no ônibus para brigar, eu andava na rua olhando para os outros para brigar, eu arrumava briga em todo lugar, porque lá no fundo, irmão,
irmão, eu queria morrer, porque eu não tinha paz, eu não sentia paz. Você não tem ideia como hoje eu valorizo, irmão, eu desfruto dessa promessa de Deus. Eu tenho uma paz sem explicação. Eu não lembro a última vez que eu não dormi por falta de paz. Eu não lembro, eu não tenho como falar para você, nos últimos 10 anos, que eu perdi uma noite de sono, por causa de uma situação que a igreja está vivendo, ou que eu estava vendo, que eu deitei, e eu fiquei ansioso, preocupado, pensando, irmão, eu vivo a promessa também bíblica, que diz assim: em paz me deito, e logo pego no sono, porque só Tu, Senhor, me fazes repousar em segurança. Que delícia, irmão, é essa promessa de paz. Outra coisa que o cristão verdadeiro desfruta, uma alegria, irmão. Como é bom ser crente. Eu vi uma frase do Billy Graham extraordinária. Olha, deixa eu te falar uma coisa, eu estou sentindo Deus aqui tanto. Deus está falando com você hoje. Eu vi uma frase do Billy Graham esses dias, antes dele morrer. Ele estava pertinho de morrer. Billy Graham, talvez alguém não saiba, foi o maior evangelista que nós tivemos nesse século. Um homem impecável, irrepreensível, um homem de Deus, um homem que andou nas nações, pisou e falou com os presidentes, com a rainha da Inglaterra, um homem que tinha uma vida sem ter o que falar. Pensa num homem de Deus que começou bem e terminou bem a sua história, linda, extraordinária. Eu tive o privilégio com a minha família de pisar na biblioteca e na casa onde ele morou. É tipo um museu hoje lá em Charlotte, Carolina do Norte, nos Estados Unidos. A gente, de pisar no lugar, irmão, sente a presença de Deus. A gente chorava lá na biblioteca, na casa, vendo onde o Billy Graham nasceu, a história, tudo em inglês. Eu não entendi nada do que falou. Mas eu chorei, senti a presença de Deus e falei: Jesus, usa nós, tem misericórdia, meu Deus, coisa extraordinária. Esse homem extraordinário, que viveu mais de 90 anos, ele terminou os dias dele dizendo uma coisa sensacional. Ele disse assim: eu me despeço dessa vida, e eu agradeço a Deus o privilégio de ter sido crente, cristão. E ele diz mais ou menos assim, eu não estou exatamente as palavras, disse assim: ainda que o evangelho não seja verdade, e ainda que não haja uma eternidade para viver, ele disse, foi ótimo ser cristão. Porque é muito bom, irmão. É muito bom ser crente. Que vida desgraçada. Quem está acompanhando aí a história do Johnny Depp com a ex-mulher dele lá? Alguém acompanha essa desgraceira aí? Tem alguém acompanhando? Levanta a mão, quem está vendo? Gente, que inferno, que desgraça. A mulher sobe na cama, faz cocô em cima da cama para irritar o cara, bate no cara, o cara já acorda bêbado, drogado, a mulher é louca, a mulher é desequilibrada, a mulher é endemoniada, a mulher só tem uma beleza que eu que fui do mundo, e namorei, graças a Deus, né, no sentido assim, não namorei muita mulher feia não, a maioria era bonita. Eu namorei umas mulheres bonita, mas quando eu tinha o que eu queria, eu olhava e eu dizia, gente, eu pensava, o que eu vi nessa menina? O que eu vi? Eu não aguentava, eu saía fora. Ela só tem isso, não tem nada, aquela menina não tem nada de bom na alma dela. O cara é completamente desequilibrado, ele não é as coisas que ela falou, mas é um drogado, um bêbado, um coitado. É o povo dos filmes de Hollywood, famosos, milionários, que todo mundo acha que tem uma vida sensacional. Irmão, esse povo não vive metade, um terço do que você vive. Do que você vive. É traição, é mentira, é o Will Smith com a mulher, vamos fazer o seguinte, você pega um para lá, eu pego a mulher para cá, vai lá, bate no cara, a mulher ainda fica com raiva porque bateu, separa, o outro é expulso. Que desgraceira, irmão. Isso é vida, pelo amor de Deus. O povo não pode sair na rua, não tem paz, não tem alegria. Irmão, a gente é o povo mais feliz da terra, irmão.
Está passando situação difícil, sabe que Deus está com a gente. Tem história para saber que Deus já deu vitória, vai dar vitória de novo. Ouve o testemunho de um, ouve o testemunho de outro. Alguém chega e fala, eu já passei por isso aí na minha família, eu venci. Meu pai também era assim, e ele se converteu. Mas meu pai é muito duro. Aí a gente fala, mas Jesus é mais duro do que ele, vai quebrar ele, fica tranquilo. Mas isso aqui, eu estou com um problema financeiro, Deus vai te dar vitória. E a gente tem uma alegria, irmão, uma certeza, Deus está comigo. Dias melhores vão vir, algo vai acontecer, o meu Deus é bom, e vai virar essa história, e a gente começa a desfrutar de paz, a gente começa a desfrutar de alegria, aí a gente descobre que casamento é bom no Senhor, e começa a pedir, Deus, eu quero casar com a pessoa certa. Que desgraça é casar com a pessoa errada, que desgraça é casar 1, 2, 7, 200 vezes, e ver que o problema não é o outro, é você, criatura. Que coisa horrível, irmãos. Esse povo vive. E aí tem gente querendo a vida desse povo. Falta de paz, falta de alegria, falta de vida, falta de amor verdadeiro, falta de paixão verdadeira. Aí sabe o que acontece? Você vai ver Deus, o tempo inteiro Ele mostra para nós que Ele não está só vendo a nossa eternidade. O mais importante é a eternidade. O mais importante é a eternidade. O mais importante é a eternidade. Mas Ele diz, quando vocês estiverem aqui, eu quero que vocês tenham vida abundante. Eu quero que vocês comam melhor dessa terra. Eu quero que vocês vivam a vida com saúde, com paz, sem praga. Vai cair 1000 ao seu lado, 10.000 à sua direita, você não vai ser atingido, eu vou abençoar a obra das suas mãos, eu vou te multiplicar os bens, você vai crescer, você vai ter sucesso, você vai desfrutar de alegria, de vitória, eu vou te levar para uma família abençoada, por um caminho bom. E aí sabe o que acontece quando a pessoa não conhece Deus? Ela é roubada de tudo isso. Ela é roubada disso. E ela começa a procurar isso aonde? Nos prazeres, na droga, na pornografia, no sexo, na bebida, na fama, atrás de fama. Gente querendo ser famosa. Outra biografia miserável, a Marilyn Monroe. 36 anos ela morreu? O sonho dela é ser famosa. Quero ser famosa, quero ser famosa, quero ser famosa, quero ser famosa, quero ser atriz. Foi criada em orfanato, cheia de problema. Aí quando conseguiu a fama, não sabia administrar a fama. Tomava droga. Quem matou ela? A fama. A fama. Matou. Porque queria coisas para suprir a sua alma, que não é o que Deus tem. Porque se Deus faz alguém famoso, aleluia, e Ele fala, vou fazer o teu nome famoso, mas correr atrás de fama, meu irmão, é correr atrás do vento, é vaidade, é bobeira, pessoa, você vai atrás do que vai te destruir, te matar, do que você não tem estrutura para administrar. Assim aconteceu com essa aqui, a Emily House lá, e com Michael Jackson, e com Elvis Presley, que todo mundo, por que esse povo é feliz e vive na droga e na bebida, e morre tudo cedo de overdose? Porque a vida deles não é o quê? O que parece. Eles não têm paz, eles não têm alegria. Sabe o que está acontecendo com as pessoas que não têm Deus? Elas estão feridas. A pessoa fica longe de Deus, ela é machucada. A pessoa fica longe de Deus, ela é ferida. Ela entra num relacionamento, aí ela se fere, ou ela fere alguém. Era assim a minha vida. Ou eu estava ferindo uma menina, ou estava sendo ferido por uma menina. Ou eu estava ferindo um amigo, ou estava sendo ferido por um amigo. A Bíblia diz que a situação de quem não anda com Deus é essa daqui. Eles vão, a Bíblia diz, de mal a pior, enganando e sendo enganado. De mal a pior, enganando e sendo enganado. E um dos enganos é de que a vida está boa, quando na verdade nem está. São pessoas semi-mortas. Semi-mortas. O pessoal estava evangelizando aqui, os jovens, encontrou uma pessoa, ele falou, eu só penso em morrer, eu só quero morrer, eu só penso em morrer, eu só penso em morrer. É isso mesmo. E aí está atrás de fazer qualquer coisa para poder aliviar um pouco a dor da alma, sem saber que esse alívio está fácil. É só receber o presente de Deus, que é Jesus, a nossa salvação, que vai nos dar vida abundante e, quando morrermos, vida eterna. Essa história
nos ensina sobre a condição das pessoas sem Deus. E por último, essa história nos ensina sobre nós mesmos. Quem é você? Você é o sacerdote, o levita ou o samaritano? Você também é alguém que tem certeza absoluta que a sua religião é a certa? Será que é mesmo? Você é alguém que tem certeza absoluta que está tudo bem, que você serve a Deus, que você está agradando a Deus? Eu gosto muito de uma pergunta do pastor Luciano Subirá, quando ele assume para pregar. Normalmente ele pergunta: quem está feliz com Jesus? Vou perguntar: quem está feliz com Jesus? Aí ele pergunta: e Jesus está feliz com você? Quem somos nós? Essa história fala sobre nós. Como é que eu vou saber, pastor? Bom, tem 3 personagens aqui. 2 não fizeram nada diante da situação do próximo. Eles viram o próximo sem Deus, eles viram o próximo ferido, eles viram o próximo roubado, eles viram o próximo desesperado, caído, enganado, prejudicado, e quando eles viram o próximo, eles deram a volta e continuaram o seu caminho, com roupa de sacerdote, com roupa de levita, chegando na sinagoga para pegar a Bíblia e ler e ensinar as Escrituras para as pessoas e entoar louvores ao Deus de Israel. O que o samaritano fez? Primeira coisa, ele teve uma coisinha chamada compaixão. Compaixão seria mais ou menos o quê? Me colocar no lugar da pessoa. Eu não quero, irmãos, que meu pai, ou minha mãe, ou meus filhos, ou minha esposa, ou amigos, ou parentes, vão para o inferno. Eu não quero ir, eu não quero que você vá, eu não quero que pessoas passem a sua eternidade sofrendo, sentindo dor, longe de Deus. Eu não quero isso. Mas a gente só vai fazer alguma coisa se a gente tiver o quê? Compaixão. Porque a nossa atitude muitas vezes tem sido assim: graças a Deus que eu encontrei Jesus, ufa, me garanti, entrei no barco. Eu já contei essa história aqui, mas tem muita gente nova na igreja. Quando meu tio de Goiânia se converteu, novo convertido, foi numa festa da família. E quando chegou na festa, minha tia começou a evangelizar o irmão do meu tio. E aí ela estava lá evangelizando o cunhado, né? E o meu tio começou a desfazer tudo que ela estava falando. E ela dizia para ele: olha, Jesus muda a vida, Jesus liberta. E ele virava e dizia assim: olha, ser crente é muito difícil. E ela olhava tipo assim: gente, qual o problema, né? E ela dizia: olha, quando você tem Jesus, você tem paz, você tem alegria. Ele dizia: meu irmão, você vai ter que passar cada coisa. E ele começou a botar dificuldade. E ela evangelizando e ele dificultando, tipo, não quero que ele se converta. Quando ela terminou de falar e tal, e você nem se orou por ele, enfim, que ele saiu de perto, ela falou assim: você está louco? Estou evangelizando seu irmão, falando do amor de Jesus, e você falando essas coisas? Aí ele virou e falou assim:
ralei 30 anos, comi o pão que o diabo amassou com o rabo, e agora vou dar Jesus para ele de graça? Ele que sofra também. Olha a cabeça do cara. Tem gente que não fala isso, irmão, mas age desse jeito. Age desse jeito, já estou salvo, se ele não, que ele sofra, que ele se arrebente, sem ter pelas pessoas o quê? Compaixão. É o contrário, eu não quero que sofra. O que o samaritano fez? Cuidou dos ferimentos do próximo. Ajudou a curar o outro. Irmão, quando você vai tratar uma pessoa doente, dá ou não dá trabalho? Hã? Meu Deus do céu, irmãos, eu tenho uma oração na minha boca, hoje eu a orei novamente, porque vi de novo uma situação, eu falei, Senhor, eu sei que o Senhor me ama, se for para eu ficar nesse estado aqui, eu quero morrer antes. O Senhor sabe que eu não levo uma vida desregrada, eu faço exercício, procuro me cuidar, a minha alimentação não é 100%, mas eu não tomo refrigerante, não vivo comendo porcaria, evito fritura, cuido da minha saúde, faço os jejuns. Jesus, eu estou fazendo minha parte. Se for para eu ficar numa cama dependente, se for para eu ficar me borrando, eu prefiro morrer, porque isso dá um trabalho miserável para a pessoa e para quem convive com ela. Dá ou não dá trabalho? Cuidar das feridas dos outros, cuidar de doente, cuidar de bicho doente, que ainda quer te morder, ainda quer, tem que sedar, senão te machuca. Gente ferida, tem uma expressão que diz assim, o ferido fere. Às vezes a ferida que você está tratando não é física, é emocional, é espiritual, e a pessoa que é ferida emocionalmente, ela muitas vezes não sabe receber cuidado e amor, e você está dando amor, e ela está te dando o quê? Coice, porque o ferido fere, o machucado machuca, a alma adoecida tenta adoecer as outras almas, mesmo que não seja de propósito. Mas ele parou para cuidar dos ferimentos. Terceira coisa, ele ofereceu e deu para o próximo óleo e vinho, que simbolizam duas coisas, a presença de Deus e a alegria de Deus. Deu óleo e vinho. Quarta coisa, ele colocou o cara sobre o seu próprio animal. Ele ofereceu o que era dele, ele saiu do bicho e colocou a pessoa para cuidar dela. Quinta coisa, levou para a igreja, levou para uma hospedaria. Isso aqui simboliza a igreja. O que o samaritano fez, irmãos? Em outras palavras, ele investiu no próximo tempo e dinheiro. Ele investiu no próximo tempo e dinheiro. Alguém que ele nem conhecia. Nem era seu amigo, nem era seu parente, ele nem conhecia, e ele investiu naquela pessoa o seu tempo, e investiu o quê? Grana. Ele pegou o óleo dele e derramou, ele pegou o vinho dele e derramou, ele pegou o carro dele e colocou dentro do carro, ele levou lá na igreja, e ele falou para a igreja, ó, vou pagar o encontro com Deus dele, vou pagar para ele fazer o congresso de casais, o encontro de casais, e se ficar faltando alguma coisa, quando eu passar aqui de volta, eu vou pagar toda a conta. O samaritano, ele investiu dinheiro e tempo no próximo. Samaritanos de verdade, irmãos, se importam. Diga isso comigo, samaritanos de verdade se importam. Samaritanos de verdade param para ajudar pessoas, param para arrancar pessoas que estão sofrendo nas mãos do diabo e indo para o inferno. Samaritanos de verdade investem tempo e dinheiro naquilo que há de mais precioso sobre a face da terra e para Deus, que são o quê? Pessoas, vidas
e almas. O que tem de mais importante nesse mundo, irmãos? Pessoas. São casas, mansões, dinheiro, carro. É o mais importante? Nunca. Claro que não. O que o coração de Deus palpita? Por filhos. O que Deus quer? Filhos. Por isso que Ele deu o seu único filho, para que através da semente de Jesus, através da morte de Jesus, se criasse uma enorme família, com muitos filhos. O que tem de mais importante no mundo e para Deus são as pessoas. Samaritanos de verdade se preocupam com pessoas. Pare de passar o seu próximo para os outros. O seu próximo é seu. Fala isso comigo. O meu próximo é meu. De quem é o seu próximo? É seu. Mas tem gente que quer pegar o próximo e dar para os outros. Cuida você do meu próximo. Faz você alguma coisa pelo meu próximo. Ganha o meu próximo para Jesus. Cuida do meu próximo. Investe dinheiro no meu próximo. Invista seu tempo no meu próximo. O seu próximo é seu. Não fuja do seu próximo. Sabe por quê? Porque se você fugir do próximo, se você fugir do chamado, se você fugir do ide de Jesus, isso pode afetar a sua eternidade. Porque Jesus disse, se você quer a eternidade, faça isso. Fazer o quê? Amar a Deus e amar ao próximo. E olha o que eu quero terminar falando aqui. Eu vou até ler, para não correr o risco de esquecer, e depois eu posso ainda completar. Eu quero, irmãos, de todo o coração, e eu quero dizer para vocês que eu me emocionei quando eu preparava isso aqui. Eu quero parabenizar cada pessoa que tem feito algo pelo seu próximo. Líderes de GC, vocês são samaritanos. Vocês têm aberto sua casa. Vocês têm dado o seu tempo. Vocês têm dado o seu dinheiro. Quando você põe alguém no seu sofá, quando você liga a luz, quando você oferece a sua casa, quando você oferece um lanche, quando alguém te liga pedindo ajuda e você para atender, quando você visita essa pessoa, quando você faz o projeto Eternidade, o Casas de Paz, para que pessoas sejam alcançadas, conheçam Jesus, conheçam o Evangelho, conheçam a paz, conheçam a cura, conheçam a libertação, conheçam a alegria, conheçam a sua igreja, você está sendo um samaritano. Líderes de ministério, pessoas que têm contribuído para que a igreja cresça. Eu quero trazer gente para cá, pastor, eu quero trazer gente para Jesus. Você não está vivendo sua vida de forma egoísta, você não está passando de largo para quem está sofrendo, né? A gente estava aqui esses dias numa reunião aqui em cima, dizendo, nós precisamos começar na igreja um curso para casais, pegar nosso material do Família de Sucesso, fazer uma apostila e preparar os casais e abençoar os casais. Aí alguém disse assim, poxa, mas a gente está fazendo tanta coisa. Eu falei, mas não custa nada, vamos falar com os pastores, quem sabe se eles não animam. E aí a gente chega nos pastores que já cuidam de GC, que já cuidam de gente, que tem dado fruto aqui na igreja, que são uma bênção aqui, e fala para eles assim, olha, o pastor Ricardo, e a pessoa foi com medo, cheia de dedo, porque vai ser mais uma coisa para fazer. Olha, o pastor está com um sonho de começar um curso de casais e tal. Aí o casal vira e fala assim, é resposta de oração, a gente está sonhando com isso, a gente quer salvar casamento, a gente quer abençoar famílias. Esse espírito é um espírito de samaritano. Pode aplaudir a Jesus. Esse é samaritano de verdade. Não quer só estar aqui em cima, não quer só aparecer, quer fazer por lá onde ninguém vai ver, irmão. Mas vidas serão salvas.
tocadas, transformadas, vão receber o amor de Deus. Gente que tem contribuído para a igreja crescer, que tem levado pessoas para a hospedaria, que é para a igreja. Vamos para a igreja, vamos para a igreja. Né? Eu estou lá na academia com o pastor Magno, ele fala para o nosso personal, ele fala para o outro cara, e ele chama para o negócio de homem. Está ali, preocupado, querendo trazer o povo para a hospedaria, para o lugar onde a pessoa vai estar protegida e guardada. Que coisa linda, que tem investido dinheiro na igreja. Para a igreja continuar, para a igreja avançar, irmão, o som tem que ser bom, o microfone tem que ser bom, a música tem que ser boa, esse trem aqui tem que ser bom, e nós temos que construir uma igreja maior, porque deixa eu te falar uma coisa, quando a gente aumentar a igreja, Deus vai mandar mais gente para essa igreja. Nós temos que construir essa igreja, irmão, botar dinheiro nessa igreja. E você que tem colocado, tem um prédio construído aqui, tem uma casa aberta aqui, lugar de cura, lugar de bênção, lugar de salvação. Por quê? Porque a gente tem botado nosso dinheiro aqui, irmãos, através do dízimo, da oferta, da semeadura, das primícias. Glória a Deus. Pessoas têm colocado seus bens. O animal ali representa o que hoje? A nossa casa. Representa o que hoje? O nosso carro. A pessoa pega o carro e fala, pastor, meu carro está aqui, ó. Tem alguém para levar embora para casa, tem alguém para buscar em casa que não vem, tem uma pessoa de idade, tem gente que está online ali, ó, porque não tem coragem de vir de noite, porque já é uma pessoa de idade. Oferece seu carro para poder trazer o povo para a igreja. Quando acabar o culto, pergunta, gente, alguém está precisando de carona aí? Seja uma bênção, criatura. Usa esse carro seu para coisas de Deus, que Deus vai te dar um carro melhor ainda. Em nome de Jesus. Tenho colocado disponível os seus bens, carro, casa, serviço das coisas de Deus, que tem aberto mão de morar em outro lugar, porque decidiram estar conosco. Que ovelha linda você é. Eu podia morar no Plano, pastor, eu podia morar no Guará, eu podia morar na Asa Sul, mas porque eu entendi que o chamado de Deus para mim é aqui, eu moro aqui. Você é uma bênção, a gente te ama também. Seja abençoado. Abre mão de coisas materiais e profissionais para pensar na eternidade. Eu conheço gente, irmãos, graças a Deus, que poderia estar ganhando mais dinheiro, que poderia estar melhor na profissão, mesmo, poderia ganhar mais, poderia ser mais, poderia fazer mais, e abriu mão dessas coisas, sabe para quê? Para ter tempo para Deus. E para fazer o quê, pastor? Cuidar de pessoas, ajudar pessoas, servir a você, que é a igreja de Jesus aqui. Uma das pessoas fez isso, pastora Juliana, outro pastor Léo, e muitos outros que estão fazendo, abrindo mão para servir. Eu quero, de todo o coração, agradecer aos jovens que têm se dedicado ao Senhor. Ouça o que eu vou dizer para você. Você que tem dedicado sua juventude a Deus, tenha certeza absoluta que Deus vê e honra isso. Muitas pessoas, garotão, garotona, muitas pessoas decidem dar o resto da sua vida para Deus, mas você está decidindo dar a sua força para Deus, e Ele vai te abençoar e te honrar por isso. Com 16 anos de idade, eu passei um ano abrindo mão de todos os meus finais de semana para evangelizar uma cidade e começar uma igreja. Todos os finais de semana de um ano eu dei para Deus. Todos. Vira e mexe ainda no meu chamado, eu estou em lugar aí que só a graça de Deus, irmãos. Eu não vou ficar mostrando essas coisas de Deus, eu fui para um lugar que o quarto tinha 60 mil muriçocas. Estou falando sério. Mas assim, interior do Pará, que dengue ali. Quando eu abri o quarto, eu vi umas 7 voando. E aí eu fui matando. Pá, 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 pá. Quando eu abri o banheiro, irmãos, diante de Deus, quando eu abri, eu fechei. Umas 60 muriçoca. Aí eu liguei, pastor, você pode trazer, por favor, um Baygon?
tem umas 200 muriçoca aqui, velho. Eu não posso entrar no banheiro. Aí ele trouxe. Aí eu entrei, fechei a porta e... Aí saí, fechei a porta. Quando eu abri, preto o chão, preto. Aí eu continuei com a porta fechada. Eu não sei por onde elas estavam entrando, eu não sei se algumas ficaram resistentes, mas não morria tudo não, ficavam umas 8 toda hora viva. Eu entrava no banheiro, e eu paf, tuf, gente do céu, e outro baigon. Puf. Mas de repente, irmãos, no outro mês eu estava lá em Veneza, na Itália. Aí eu falei, olha que maravilha, eu estava num barco em Veneza, e nesse dia eu estava num barco em Tirim-Bim-Bim-Bombó. Se tu vê o barco que eu estava em Tirim-Bim-Bim-Bombó, e depois no barco lá em Veneza, eu falei, tá vendo, Deus é maravilhoso, irmão. Deus é bom, Deus abençoa, Ele honra quem decide ser santo, jovem. Servir a Deus, jovem. Dar os seus melhores dias e anos para Jesus. Porque tem muita gente que não teve esse privilégio, essa oportunidade. E outros que tiveram, decidiram fazer o quê? Andaram com Jesus, depois disseram, o quê? Vou viver minha vida. E vai para a droga, e vai para a bebida, e vai para a mulherada. Que o Senhor tenha misericórdia deles e os salve. Agora, irmão, você que está dando sua vida para Jesus, andando com Jesus, se santificando, buscando a Deus, pensando na eternidade, abençoando pessoas, fazendo o que muitos fizeram aí, saíram evangelizando, e vão evangelizar o sítio do Gama e alcançar as casas. Meu filho, seu futuro será glorioso. Glorioso. Não tenha dúvida da diferença entre quem oferece os melhores dias da sua vida para Jesus, para quem não oferece, obviamente. Ele honra muito quem dá força, a força dos seus dias para Ele. Ele honra, Ele abençoa. Eu me lembro, deu 18 anos de idade, casado, chorando, e dizendo, Deus, todo mundo está comprando apartamento, e eu não tenho dinheiro para comprar apartamento, não tenho salário para comprar apartamento, e pastor no Brasil, pelo amor de Deus, falar que é pastor, perdeu o crédito, não compra carro, não compra nada. E aí eu falei, a minha herança é o Senhor então, mas hoje eu tenho minha casa, irmão, estou pagando, mas eu tenho, porque do Brasília, todo mundo financia tudo, é ou não é? Em Brasília nós financiamos o carro, financia a casa, financia os meninos, financia a mulher, financia a comida, financia até agora o quê? A gasolina. Tudo que é funcionário público, meu irmão, está tudo dividido, parcelado em 200 mil vezes. Mas estão aí, sendo abençoado. Por quê? Porque se você der o melhor para Deus, Ele vai dar o melhor dele para você. Eu quero agradecer a Deus, irmãos, porque nós temos muitos samaritanos aqui nessa igreja. Muita gente que ama o próximo, muita gente está se dedicando ao próximo, muita gente que está servindo a Jesus e a igreja, muita gente que está fazendo a coisa certa e que está fazendo não só o que sabe, está vivendo não só o que sabe, mas fazendo o que tem que ser feito. Vamos agradecer a Deus por isso? Fica de pé no seu lugar para a gente orar. E vamos continuar, porque Deus tem muito mais para o ministério da graça. Eu sonho em ver essa quantidade que nós temos aqui de pessoas hoje, logo, logo, só de jovens, só jovens, só jovens. Essa quantidade de pessoas só com jovem adolescente que vai ganhar essa juventude para Jesus no nome do Senhor e livrar uma geração de ser uma geração perdida e de se perder eternamente no poder do nome e do sangue de Jesus. É fácil abrir mão dos seus próprios interesses? Não. É fácil pegar o seu dinheiro e investir nos outros? Não. É fácil dar tempo para os outros? Não. É fácil curar a ferida do doente? Não. Mas é uma ordem, é um mandamento e vale a pena. Como é gostoso depois você ouvir, pastor, eu vivo andando por aí, pastor, meu casamento foi salvo, minha família foi transformada, pastor, eu evitei um adultério porque eu li aquele livro, ou pastor, eu estava perdido,
arrependido. Eu estava agora no Rio de Janeiro, o cara foi drogado igual a mim, tem uma casa de recuperação. Ele falou: pastor, as histórias que a gente pega as pessoas na rua, hoje estão casados. Lá na Itália, na pastora Roslyn, tá vendo esse rapaz que trabalha aqui, pastor? Que abre o portão, fecha o portão, era mendigo aí de rua, hoje está aqui trabalhando, casou, tem a casa dele, o salário dele é abençoado. A igreja foi chamada para mudar a história das pessoas. E nós fomos abençoados para abençoar, salvos para salvar, libertos para libertar. Deixa Deus te usar. E viva o que ele falou para Abraão: seja você uma bênção. Feche seus olhos. Fale com Deus agora e receba a nossa gratidão por ser um bom samaritano. O amor de Deus nos envolve essa noite. A presença de Deus nos envolve essa noite. Eu sei que você aí no seu lugar também pode sentir a unção, o mover do Espírito, a presença do Senhor te tocando, porque Ele está aqui. E nós o adoramos, nós o glorificamos. Deixa a presença de Deus te abraçar, deixa a presença de Deus te envolver. Eu sinto de falar para algumas pessoas aqui essa noite. Hoje é o dia que nós comemoramos o Dia das Mães. E talvez esse dia não foi como você esperava. Talvez você não recebeu as homenagens na sua casa que você esperava receber. Você talvez não sentiu o amor dos seus filhos ou a gratidão do seu marido por ser a mãe dos seus filhos como você esperava. Talvez você como filho, foi um dia onde você, dentro da sua casa, não tem oportunidade mais de ter a sua mãe com você. Talvez você ainda realmente diz: pastor, eu não tenho mais o abraço da minha mãe, eu não tenho mais o amor da minha mãe. Ou ainda: pastora, eu tenho a minha mãe, mas ela não recebeu amor, ela não sabe dar amor. Eu não sei como foi o seu dia, este dia de comemoração, mas eu quero te dizer nessa hora, e eu falo isso pelo Espírito Santo, o Senhor está aqui, e na Trindade, o Espírito Santo de Deus, Ele tem como essa característica de como ser
mãe, Ele é aquele que nos acolhe, Ele é aquele que nos ouve, Ele é aquele que nos ampara, Ele é aquele que nos consola. Deixa o amor de Deus, deixa o Espírito Santo envolver você agora, deixa o Espírito Santo encher essa lacuna do seu coração, que talvez estava vazia neste momento. Nós vamos cantar este cântico do início mais uma vez, e eu quero profetizar que neste momento o amor de Deus inunda este auditório, o amor de Deus inunda você na sua casa que está assistindo este culto, o amor de Deus inunda as nossas vidas neste lugar, e você pode se sentir e vai sentir cheio e pleno neste momento. Antes de eu falar, tu cantavas sobre mim. Oh! Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me honrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Inunda-nos, Senhor, neste momento com teu amor. Aleluia, porque o Senhor traz